Olá, estudante! Aqui é Dimas Vilaça, professor de Química do blog do Enem. Muito bem, hoje nós estamos dando continuidade à nossa sequência de assuntos de alta incidência, no exame do Enem, e vamos falar a respeito de uma coisa bem interessante, que é a chamada polaridade molecular. Então, você já viu que existem ligações que podem ser polares e apolares. Muito bem, então observe o seguinte. A ligação pode ser apolar ou polar, mas a molécula também pode ser polar ou apolar. Como é que fica mais fácil de entender? Veja, uma ligação é muito fácil. Uma ligação somente é apolar quando ela é formada por dois átomos iguais. Observe, porque, na verdade, a polaridade ela depende da eletronegatividade, maior ou menor. Os elementos colocados à direita da tabela periódica, os ametais, eles apresentam altas eletronegatividades. Agora, os elementos à esquerda, os metais, eles apresentam uma alta eletropositividade e baixa eletronegatividade. Metal, muito eletropositivo. Ametal, eletronegativo. Aliás, eletronegatividade expressaria a tendência em receber elétrons, na verdade. Então, observe que a ligação é muito fácil, vai te parecer fácil excessivamente, quer ver? A ligação somente é apolar se ela for formada por átomos iguais. Então, únicos compostos que têm ligações apolares, X2, olha aqui, O2, Cl2, sempre assim, H2, porque a mesma força que esse oxigênio faz para atrair os dois pares de elétrons, o outro faz também. Isso faz com que os dois pares fiquem no meio do caminho e não se formem polos. Então, cuidado, a ligação somente é apolar se for do tipo X2. Se a ligação, agora é bem fácil, for apolar, a molécula também será uma molécula apolar. Observe que se a ligação apolar, a molécula é sempre apolar. Cl2, Br2, I2, O2, H2, ligação apolar, sempre molécula apolar. Pois é, o que vai dar uma engrossadinha no caldo é quando você tem uma ligação do tipo polar. E quando que a ligação é polar? Sempre que os dois átomos forem diferentes. Observe, por exemplo, o caso do HCl, o famoso gás clorídrico ou ácido clorídrico, quando em solução aquosa, você tem o par de elétrons muito mais perto do cloro do que o hidrogênio, porque o cloro é um elemento de alta eletronegatividade. Observe que o hidrogênio tem baixa eletronegatividade. Isso faz com que esse par, ficando mais perto do cloro, observe agora, olha aqui, vai acontecer isso daqui, ó. Eu crio um polo negativo aqui e um polo positivo, porque o par não está na metade do caminho entre os dois. Então eu tenho a ligação polar e a molécula é polar também. Cuidado, se a ligação é apolar, a molécula é sempre apolar. Mas se a ligação for polar, a molécula pode ser apolar ou pode ser polar. Então vimos o primeiro caso, ligação polar e molécula polar. Tá, Dimas, e como é que eu posso ter a situação de ter uma ligação polar ou ligações polares e a molécula apolar? Essa é a parte menos fácil. Vai depender da geometria da molécula, do desenho. Observe, por exemplo, o caso do, olha só, um solvente que todo mundo conhece muito, que é o tetracloreto de carbono ou tetraclorometano. Veja, o cloro é muito mais eletronegativo do que o carbono. Ele puxa o par de elétrons para mais perto dele. O outro cloro faz o mesmo e o outro também. Lembre-se que o carbono com 4 ligações simples sp3 é um tetraedro regular, uma hibridação tetraédrica. Então, nesse caso, seria como você me colocar aqui, amarrar uma corda, uma corda aqui na minha frente, de uma corda de 2 metros, 90 graus outra corda, 90 atrás e 90 ali. 4 cordas com o mesmo tamanho amarradas aqui no meu peito. Onde está escrito o blog do Enem? Daí, 4 alunos, cada um traciona, puxa, 5 newtons. Eu saio do lugar, estudante, eu não saio do lugar. Como é que o professor de física fala para você? A resultante vetorial é nula. Como é que nós falamos isso na química? O momento de dipolo, o μ, é zero. Então veja que situação curiosa. Eu tenho 4 ligações polares, mas a molécula é apolar. Porque no que um cloro puxa, o outro neutraliza. Então eu tenho ligações apolares, molécula sempre apolar. A ligação polar e a molécula apolar, quando a resultante é zero. Professor, não entendi direito, vai entender melhor agora. Imagine essa molécula agora, ao invés de CCl4, que eu tivesse CHCl3. É o famoso cloroforme, o triclorometano. Veja, esse cloro está puxando o par para cá, esse puxando para lá, esse para cá.
Mas como o carbono é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ó, o carbono está puxando. A situação nova, eu estou no mesmo lugar. A corda aqui, a outra corda aqui, a outra aqui, e agora me puxando, 5 newtons. Onde está o hidrogênio? O cabo de vassoura me empurrando. Eu saio do lugar? Claro que eu saio. Porque a resultante vetorial é diferente de zero. Então agora eu tenho ligações polares e molécula polar. Na verdade, estudante, é uma forma mais fácil você entender isso, eu particularmente acho, seria analisando as diferenças de eletronegatividade. Tu quer ver? Se tu fizer, por exemplo, assim, ó, diferença de eletronegatividade igual a zero, aqui, ó, os dois são iguais. A molécula será apolar. É uma covalência polar. Se a diferença de eletronegatividade for maior que zero, mas menor do que 1,9, a ligação será covalente polar. Ô Dimas, e se for uma diferença de eletronegatividade maior que 1,9? Aí você tem a ligação iônica. Simplificando e encerrando. Ligação covalente apolar. Os elétrons na metade do caminho dos dois núcleos, que são meus cotovelos. Polar, desloca um pouquinho para o lado de um deles. Iônica, tomou o elétron um do outro e formou isso. Era isso, estudante. Beijo grande, a gente se vê mais uma outra hora.